Olá! No nosso papo de hoje, a gente vai dissecar o fim de um mundo. Vamos analisar uma entidade cósmica chamada Mihai-Vorak, a Destruidora. É uma jornada que começa nas cinzas de um planeta e termina com uma oferta que coloca o nosso próprio planeta na mira. Olha que interessante, a história aqui não começa com uma ameaça, mas com o resultado final dela. Agora era um deserto. Essa é a assinatura da Mihai-Vorak. É a prova silenciosa de que, por onde ela passa, a história acaba. E o silêncio começa. E é assim que ela se parece. Não pense num monstro que pisa num mundo. A entidade se torna um mundo. Uma massa viva, disforme, que vira a própria geologia, cobrindo continentes, oceanos secos, com uma presença que é absoluta, sufocante. Então, nessa primeira parte, vamos dar uma olhada nos métodos da Mihai-Vorak. Porque, para ela, destruir não é só força bruta. Não mesmo. Com o tempo, virou uma espécie de arte, algo que ela foi aperfeiçoando por bilhões de anos. E aqui a gente chega no ponto central da filosofia dela. A Mihai-Vorak sacou uma coisa bem assustadora. Quanto mais inteligente uma espécie é, mais fácil fica de destruir. Ela só fica de longe, observando, vendo a política, a desconfiança, as brigas internas, fazerem todo o trabalho sujo por ela. A autodestruição, para ela, é a melhor ferramenta que existe. Depois que a civilização já se acabou por conta própria, o ato final é quase um detalhe, sabe? Um gesto simples e pronto, o planeta é jogado na estrela. Não tem maldade nisso, é só uma limpeza, uma arrumação. Afinal, para Mihai-Vorak, o show de verdade, que era a queda da sociedade, já tinha acabado. Beleza, vamos avançar um pouco e entender como essa filosofia toda evoluiu. Porque, olha, a Mihai-Vorak de hoje não é a mesma de bilhões de anos atrás. O jeito dela de agir mudou. Deixou de ser só força bruta para ser algo muito mais refinado. E para ela, bem mais prazeroso. E foi essa a pergunta que começou a incomodar ela. Tipo, qual a graça disso? Essa coisa de violência cósmica, de jogar planetas uns nos outros, ficou chato, monótono, era simples demais, barulhento demais. Ela começou a querer um outro tipo de colapso, uma satisfação mais sutil. O que é fascinante aqui é esse contraste. Os métodos antigos, grandiosos, claro, mas impessoais. Já os novos, eles são sutis, íntimos, uma influência aqui, uma corrupção ali, uma mentira bem contada. Ela não quebra mais os mundos de fora para dentro, agora ela apodrece eles de dentro para fora. E isso tudo leva a gente para a verdade fundamental sobre ela. A Mihai-Vorak não escolhe destruir do mesmo jeito que a gravidade não escolhe puxar as coisas. É o que ela é. É a função dela no universo. Desde que ela existe, essa foi a única certeza da vida dela. Ela é, literalmente, a personificação da entropia. E é bem aí, nesse momento de reflexão dela, depois de acabar com Melônia, que uma coisa totalmente inesperada acontece. Uma interrupção. Aparece um visitante misterioso com uma proposta que vai mudar tudo. De repente, uma anomalia. Uma projeção, tipo um fantasma gigante, surge no vazio. Ele se apresenta como Roiron, um mensageiro de um conselho cósmico bem distante. E o mais estranho, ele não veio para lutar, ele veio para fazer um acordo. A proposta é simplesmente impensável. O Roiron oferece um planeta para ela destruir. E não é um mundo qualquer, é o mais bonito da galáxia dele, a Terra. É como se ele estivesse terceirizando o fim do mundo, pedindo para a destruidora fazer o trabalho sujo que o próprio criador da Terra se recusa a fazer. E a justificativa para isso é uma lista de acusações contra a humanidade. Ele diz que os humanos criam leis só para ter o prazer de quebrá-las, que transformam a fé em arma e que usam a própria inteligência para se destruir. Mas a acusação final é a que mais pesa. Eles sabem o que fazem e ainda assim escolhem fazer. E agora a gente chega no ponto central, na parte mais visceral dessa história. O Roiron mostra a Terra para Mihai-Vorak. E o que a gente vê é o mesmo planeta, mas por dois olhares completamente diferentes. Um vê a beleza, o outro só o potencial para o sofrimento. A primeira imagem que o Roiron mostra é de uma beleza pura, intocada. Mares imensos, azuis, cheios de vida, sabe? Com aquela promessa de aventura, de descoberta. É um mundo jovem, pulsando vida. Só que onde o Roiron mostra beleza, a Mihai-Vorak vê outra coisa. Ela vê potencial. Potencial para dor. Para ela, esses oceanos não são o berço da vida.
São agonia em espera. Ela já consegue ouvir os ecos do desespero que um dia vão surgir debaixo daquelas ondas. Aí a imagem muda. Agora a gente vê as primeiras grandes cidades, centros de cultura, de comércio, de comunidade, o barulho de gente vivendo junto, construindo alguma coisa nova. Mas para Mihail Dvorak, esse som da civilização é só música. Ela não está ouvindo as conversas, o comércio, ela está ouvindo os primeiros acordes de uma música que, inevitavelmente, vai se transformar em pânico, medo e colapso. E o grande final? Esse vai ser a mais bela sinfonia. Depois a cena muda de novo. Agora é a simplicidade da vida no campo. Comunidades, famílias, a alegria pura das crianças. É a imagem da inocência, da esperança. E é aqui que a gente vê o olhar de predador dela da forma mais pura possível. A inocência não é algo para ser protegido. Para Mihail Dvorak, é só o ponto de partida. É um material mais macio, o primeiro fio que ela vai puxar para desfazer tudo. É sempre a primeira coisa a morrer. Então, a Terra, com todo esse potencial para uma sinfonia de desespero, é uma oferta que ela simplesmente não pode recusar. Ela aceita. E a estratégia dela para o nosso mundo revela um tipo de horror completamente novo. A distância física é gigantesca, vai levar 2022 anos para o corpo físico dela atravessar o espaço e chegar no nosso sistema solar. Mais de 2 milênios. Parece uma ameaça distante, né? Um problema para um futuro bem, bem longe. Mas o corpo físico é só um detalhe. É a parte lenta, a parte barulhenta dela. A arma de verdade, a essência dela, é a influência. E a influência? Bem, ela viaja mais rápido que a luz. A viagem de 2000 anos é só para o corpo dela chegar. A guerra pela alma da Terra, essa começa agora. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem assustadora. Se a arma mais perigosa do universo não é algo físico, mas sim uma ideia, uma sementinha de desconfiança, um medo sussurrado no ouvido, como é que o mundo se defende disso? Como se luta contra um inimigo que nem precisa chegar para atacar? A ameaça não está vindo lá das estrelas. Talvez ela já esteja aqui.